Olá, meus amores, eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje no nosso bate-papo Consciência, nós vamos falar um pouquinho sobre o desconforto. Como nós podemos lidar com o desconforto no dia a dia, situações que às vezes nos deixam perdidos, e como nós podemos observar e mudar essas condições para que a gente possa atuar de forma mais consciente, mais leve, sem tanta confusão. Bom, como a gente pode perceber que esse desequilíbrio está gerando um mal-estar na sua vida? Primeira coisa, você tem que nomear o que você está sentindo, observar, né? Todas as vezes que você sentir esse desconforto, perceba qual é a situação que está acontecendo, o ambiente que você está, as pessoas que você está convivendo e procure com clareza definir para você qual que é a situação que você não consegue lidar, né? Aquela situação, aquela pessoa, aquele ambiente que desequilibra, né? Tira a sua paz. Se você não souber nomear esse momento, vai ser difícil você perceber as emoções que geram esse desconforto, né? Porque a gente tem que entender, através do nosso corpo, como a gente lida com todas essas dificuldades. O que me traz desconforto? O seu corpo é um bom sinal para te indicar aquilo que não está indo bem. Mas para você acalmar essas emoções, você precisa compreender quais são as suas dificuldades. Sem compreensão, não tem como, gente. Somente a consciência que faz a gente dar um passo adiante e mudar o nosso comportamento e conseguir sair daquele lugar que nos sufoca, ou daquele espaço, ou perto daquelas pessoas que a gente não consegue administrar. O grande problema, quando a gente não está bem, e se a gente quiser resistir a essas emoções, querendo controlar ou querendo bater de frente, ter a razão, né? Isso vai sempre ampliar ainda mais esse desconforto. É importante a gente observar quais são essas situações ou pessoas ou ambientes que nos fazem mal, para que a gente possa saber como a gente vai lidar, né? Por exemplo, você está ali perto de pessoas da sua família que sempre te criticam, ou que geram conflito, ou que sempre fica buscando situações para conflituosas, né? O que você tem que fazer nesse momento? Pensa, gente, você vai conseguir mudar essa situação? Não. A gente nunca consegue mudar situação nenhuma quando envolve outras pessoas. O que a gente pode mudar é o nosso comportamento. O que eu tenho que fazer? Cair fora. Eu não vou mais ficar ali sendo público para o espetáculo do outro, né? Então, você tem que se retirar e esquecer de querer ter razão. Todo mundo que quer ter razão entra sempre numa guerra, numa luta ou num conflito. A primeira coisa, deixa o outro ter razão. O que isso vai mudar na sua vida? E se o outro te provocar, sabe, saia numa boa. Não leve isso como provocação. Você tem que ter a consciência daquilo que é a sua melhor escolha, para você não roubar a sua paz, não dê a sua paz na mão do outro. Inclusive, eu tenho um vídeo que fale isso, sabe? Que para você parar de dar a sua paz, o seu conforto, colocar tudo isso na mão do outro. Você é responsável pela sua paz e não o outro. O outro é responsável por aquilo que ele fala, mas é você que é responsável por aquilo que você sente. E se você ficar resistindo a essas mudanças e ficar batendo sempre de frente, com certeza você vai ter problemas físicos ou psicológicos. Por quê? Porque a sua emoção chega uma hora que não dá conta, né? Ela vai atingir alguma parte do seu corpo físico. Tem muitas pessoas que ficam angustiadas, com o peito sentindo aquela pressão, né? Às vezes falta de ar, não consegue dormir à noite, uma angústia, porque acha que está sempre faltando algo na sua vida. Gente,
Vazio existencial faz parte da nossa existência. Nós sempre vamos sentir um vazio existencial, porque nós nunca estamos completos. Nós nunca conseguimos estar inteiro. A gente sempre vai sentir e achar que está faltando alguma coisa. Mas a maior liberdade que a gente pode ter é quando a gente consegue se livrar daquilo que faz mal para a gente. É esse o nosso exercício. Para de achar que você precisa de apoio, né? Que você não consegue ter uma comunicação mais clara, que todas as vezes que você vai se comunicar, você grita, você fala, você berra, né? Aquela comunicação tóxica que só gera ansiedade, medo. A gente tem que aprender a controlar os nossos impulsos e tomar decisões que são mais assertivas, em primeiro lugar, para a gente mesmo. Não se fazer mal, se respeitar. Não tem como outros te respeitar se você não se respeita. Pessoa que grita, que está sempre em conflito, está sempre criticando, essas pessoas, elas não sabem ter uma comunicação mais assertiva. Então, elas vão no grito, né, para ter razão, para não dar espaço para o outro questionar ou falar alguma coisa para ela, porque ela vai se sentir na defensiva. Então comece a observar o seu próprio comportamento. Né? Só assim você vai conseguir dominar suas emoções e não entrar nos conflitos. Você precisa aprender a trabalhar essas emoções negativas para te gerar mais autoconfiança. Se você deixar suas emoções serem maiores do que aquilo que você quer, você perdeu o comando da sua vida. Hoje as pessoas não sabem lidar com pressão. Qualquer coisinha que vai contra aquilo que ela acredita, gera frustração. Parece que aquilo ali dói, sabe? Cheio de mimimi. Gente, a vida tem pressão, tem frustração. É só você aprender a se expressar, dizer aquilo que está te sufocando, que está te fazendo mal, mas não coloca a culpa no outro, assume a responsabilidade. É você chegar para a pessoa e falar assim: olha, tudo isso que está acontecendo está me gerando mal-estar, ansiedade, medo, né? Eu não consigo, às vezes, me expressar, eu me sinto bloqueada. Expressa, não buscando culpado, mas mostrando aquilo que você está sentindo. Isso vai gerar empatia no outro. Isso é uma forma de você desenvolver esse sentimento de empatia. É importante a gente saber expressar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, sem ficar achando que o outro vai pensar de você. O grande problema da humanidade hoje é que as pessoas não investem em autoconhecimento, sabe? Saber compreender a si mesmo. É muito difícil você controlar algo, uma situação ou pessoas indesejadas se você não se conhecer. A gente precisa saber os nossos limites, aquilo que a gente dá conta e o que não dá conta. Né? Porque só assim você vai respeitar as suas dificuldades e até respeitar a dificuldade do outro. Isso é uma forma de você desenvolver o seu autocontrole. Hoje as pessoas buscam tanto saciar o seu prazer imediato, que isso é um grande perigo, né? Quando você quer buscar prazer imediato o tempo inteiro, você vai se drogar, com certeza. Você vai para algo que vai virar droga na sua vida, ou bebida, ou algum tipo de vício aí com drogas pesadas, né? Então, aprenda a lidar com a frustração sem ficar querendo prazer imediato o tempo inteiro. Geralmente as pessoas que buscam esse prazer imediato é que fica no modo automático. Sabe, aquilo que faz tudo automático, achando que o cérebro é que comanda a situação? E o cérebro sempre vai buscar a zona de conforto. Ele não quer mudança, ele não quer exercício físico, ele não quer gastar energia. Então é por isso que a gente precisa entender como a gente precisa agir naqueles momentos que nos capturam, que geram medo, tristeza, né? Raiva. A gente precisa observar o nosso dia a dia com clareza. Às vezes a gente precisa ser mais racional e menos emocional, né? Equilibrar a razão e a emoção é importante. Você ficar muito no emocional, você vai ficar o tempo inteiro na defensiva, como se você fosse atacada a todo momento. A gente precisa pensar antes de agir, porque senão você fica no seu cérebro reptiliano.
Mas para isso você precisa identificar suas fraquezas, né? Exercitar essa autoconfiança, aprender a dizer não, aprender a sair daqueles lugares que te faz mal, independente se tiver pessoas que você ama. Eu sempre acredito naquele ditado, que os incomodados que se retirem. Sabe, se eu tô sentindo mal no ambiente, mesmo que eu goste das pessoas, a maioria que gosta lá, mas se eu sinto que tem alguma pessoa que está incomodando, que está enchendo o saco, e eu não dou conta de lidar com aquilo, eu saio fora. Eu saio fora antes de sentir raiva, antes de ficar colocando emoções tóxicas dentro de mim. A gente tem que aprender a não absorver os problemas dos outros, sabe? A gente tem que aprender a estabelecer limites, porque as emoções negativas dos outros, eles podem intoxicar você se você permitir. Se você não tiver limite, você vai deixar que a raiva do outro te contamine. É por isso que a gente precisa entender a hora de cair fora. Isso é trabalhar a sua inteligência emocional. Tem gente que infelizmente adora o drama, né? A gente fala que são aquelas pessoas que é como uma esponja, né? Pega tudo de ruim para ela absorve os problemas alheios, ela absorve as dores, o drama, a tristeza. É como se ela quisesse compartilhar com o outro todas as dores e ser solidária. Cuidado, gente, isso não é empatia, tá? Você entender a dor do outro, você entender a dificuldade do outro, não quer dizer que você precisa absorver tudo isso. Às vezes você pode escutar, né? Dizer, eu sinto muito por tudo isso que você está passando, eu imagino a sua dor, não deve ser fácil, né? É uma situação muito desconfortável, mas eu vou orar por você. Né? O que você pode jogar é a energia positiva, fazer uma oração, fazer com que você mostre para essa pessoa que você a considera. Na realidade, se colocar no lugar do outro é um bom exercício, né? Para você aprender a não julgar, né? Para você aprender a escutar. Porque hoje você começa a contar uma história para a pessoa, às vezes o outro já conta a história dele automaticamente, nem sabe escutar a história, reconhecer às vezes que tem uma pessoa que quer falar, que quer expressar seu sentimento, né? Aquela coisa assim, ai, hoje de manhã eu acordei, não foi, eu tive muito pesadelo, aí o outro já automaticamente fala, ai, você sabe que eu também, essa noite, já quer falar o tempo inteiro dele, e não tem escuta. Né? E isso não é um exercício de empatia. O exercício de empatia é você escutar sem ficar falando de você. Não precisa ficar comparando as experiências pessoais de cada um. Porque o outro indivíduo que está falando com você, ele é único, ele tem a sua própria vivência. A gente precisa aprender a entender o outro como ele é, e não ficar no julgamento e na crítica, comparando a nossa realidade com a realidade do outro. Então, gente, recapitulando aqui como a gente consegue sair do desconforto de uma situação, como a gente consegue melhorar o nosso dia a dia. Primeira coisa é ter consciência daquilo que está acontecendo, né? Você precisa entender o que você precisa melhorar. Qual o comportamento que você tem que você precisa mudar? E essa autoconsciência é a chave para você começar a dar o primeiro passo, para você começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Né? O autoconhecimento é fundamental. Perceber o que você está fazendo, pensar como você se sente a respeito dessa situação que você está vivenciando, né? Descobrir o que você pode fazer para melhorar. Se você não passar por esse processo, fica difícil. O que você vai fazer? Você vai ficar canalizando todas as suas emoções como se fosse uma esponja, pegando tudo de ruim que acontece ao seu redor para você. Você pode sentir as emoções, mas você precisa reagir a elas, né? Porque as emoções, elas são sinais daquilo que nós estamos transmitindo através dos nossos pensamentos. Se você não aprende a gerenciar suas emoções,
vai ser difícil você lidar com as situações que são frustrantes para você, porque você vai criar uma expectativa, aquilo não vai acontecer do jeito que você quer, e o que vai acontecer? Frustração, ansiedade, angústia. Se você olhar para a sua raiva que você sente naquela hora, que é uma emoção negativa, mas se você olhar para ela e perceber por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou sentindo essa energia em relação a essa situação, o que eu não estou concordando, o que eu não estou aceitando na minha vida. Essas reflexões fazem com que você possa mudar, né? Como se fosse uma forma de você motivar a sua força interior de mudar aquela situação. A gente não precisa esperar motivação da vida para mudar. Não, motivação para mim é mover em ação, sabe? É você decidir que você quer mudar aquilo e agir. Se você for ficar esperando coisas para te motivar, você está roubado. Quando que a gente acorda motivado? A não ser que você esteja fazendo um projeto novo, algo que seja assim empolgante, que você vê que está dando tudo certo, aí tudo bem, você vai naquela energia. Mas no dia a dia, gente, a nossa vida tem uma rotina, sabe? Nós temos obrigações para fazer, que às vezes a gente está mais no automático do que prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. É por isso que a gente precisa reconhecer as nossas emoções naquele momento que a gente percebe que tem algo que não está legal. Porque essa coisa da gente ficar projetando o tempo inteiro no outro o nosso mal-estar, a nossa tristeza, né? Você vai ficar a vida inteira buscando justificativa e explicação para tudo que acontece na sua vida. E às vezes a gente só precisa vivenciar aquele momento presente, estando atento, fazendo o nosso melhor, aquilo que é possível, para que a gente possa perceber os pontos que nos fazem mal que nós precisamos mudar. Você só vai conseguir mudar se você tiver a capacidade de raciocinar no meio daquela emoção conflituante. Você tem que entender essas emoções para assim poder gerenciar. Eu espero que eu tenha sido um pouco clara em relação de como a gente possa lidar com os nossos desconfortos, né? Sempre entendendo que a gente vive com pessoas diferentes, cada uma num nível de conhecimento, de limites, né, de dificuldades que não são iguais às nossas. Então a gente precisa entender e respeitar esse movimento, aceitando as diferenças e buscando, dentro do nosso convívio, no nosso dia a dia, tomar posições mais assertivas para que a gente esteja melhor com a gente mesmo. Não tem como você estar melhor com o outro se você não estiver melhor com você mesmo. Isso é uma troca, né? A gente tem que trabalhar o nosso emocional para poder dar para o outro o nosso melhor. Porque se você estiver mal, você vai dar para o outro aquilo que não está bom. É recíproco. Não tem como você dar uma energia boa para a pessoa se você tiver com uma energia baixa, uma energia com uma frequência negativa. Não tem como. É dando que se recebe. Então, dê o seu melhor para você receber o melhor. Se você não estiver bem, se acolha, entenda as suas dificuldades, compreenda aquilo que te machuca, aquilo que não está bom, porque assim você vai poder trabalhar no seu dia a dia, entendeu? Sem muito drama, sem muito mimimi, de uma forma racional, inteligente, né? Para que você possa superar a cada dia as dificuldades que vão aparecer, né? Porque vão ter sempre dificuldades na nossa vida. Você nunca vai ter uma vida plena, uma vida sustentável, estabilizada. Isso aí é fantasia, tá? A vida da gente, cada dia é uma emoção diferente. Um dia tem risada, outro dia tem tristeza, hormônios a mil, né? Sempre, cada vez que a gente vai envelhecendo, a gente vai deparando com situações que às vezes a gente vai ter menos paciência de lidar, porque a gente, de uma forma prática, você muda, né, a sua forma de analisar as coisas e não perde mais tempo com esses mimimis, com essa coisa de querer ter razão, de querer comandar, controlar o outro. Isso tudo é fantasia, né? Cuida da sua vida, faça o seu melhor e deixe que cada um siga o seu caminho. O que você pode fazer para o outro é fazer o seu melhor para acrescentar, não para piorar,
porque aí piora para você, piora para o outro, e sempre buscar esse crescimento no dia a dia com consciência, não é? Com amorosidade e com respeito, ok? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, assim você vai me ajudar a crescer no canal do YouTube. E não deixe de dar o seu like também, ok? Um beijo no seu coração e fiquem com Deus.